Vivemos em um mundo onde as pessoas são apenas seres humanos, mas na ficção, alguns são extraordinários, outros têm superpoderes, alguns são salvadores da Terra. Porém, nós vivemos em um mundo real, onde os nossos heróis, eles realmente deixam um legado de que venceram nessa vida e que, a partir daí, nós temos algo a aprender com eles. E se nós quisermos vencer também, nós devemos seguir o mesmo exemplo, trilhar o mesmo caminho, passar por onde eles passaram. As angústias que eles viveram, também nós sofreremos. Porém, sabendo que no final nós teremos vitória. E este mundo, ele não será digno do nosso testemunho. Nós estamos falando de Abraão, Isaac e Jacó, homens dos quais o mundo não era digno. Paz do Senhor, meus amados irmãos, seja bem-vindo ao canal Lição. Eu sou Lúcio Rocha. É um prazer ter você aqui conosco para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E eu digo, bendito seja Deus, o nosso Pai, e bendito seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nos elegeu nos lugares espirituais para que nós andássemos nele. Muito obrigado pela sua participação. Você que está chegando agora, te peço que se inscreva no canal, ative o sino de notificações e também compartilhe o vídeo para mais pessoas assistirem. E também agradeço a você que já é inscrito há muito tempo, tá? Muito obrigado por você estar nos acompanhando sempre. Não esqueça de também comentar no vídeo para que a gente possa adquirir mais engajamento, que o YouTube venha dizer que esse conteúdo é relevante, tá bom? Meus irmãos, nós vamos entrar aqui na lição de número 2, sempre lembrando o tema da lição, homens dos quais o mundo não era digno, estudando o legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o tema geral desta revista, tá? Revista do segundo trimestre deste ano de 2026. E entrando já aqui na lição de número 2, que diz o tema, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Então, o texto áureo já vai dizendo assim, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis 12, versículo 7. A verdade prática diz assim, quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. Então, já temos a certeza de que existem promessas que são incondicionais. Promessas que não dependem do que você faça, não dependem do que eu faço. Mas, quando Deus promete algo, ele é fiel para cumprir. Vamos entrar na leitura bíblica em classe, que está em Gênesis 13, dos versículos 7 ao 18, que diz assim, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, a tua semente, para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei.
E Abraão armou as suas tendas e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Muito bem, esta foi a leitura bíblica em classe, tá? E nós já vamos aqui entrar na introdução desta lição. A introdução diz assim: Abrão e seu sobrinho Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus. O Senhor era com Abrão e sua casa, e seu sobrinho também desfrutou de uma grande prosperidade. Depois de retornarem do Egito, Abrão e Ló precisaram se separar, pois não havia mais espaço para os seus animais pastarem juntos, o que gerou contenda entre seus pastores. Depois de se separarem, Deus prometeu a Abrão que sua semente seria como o pó da terra e que lhe daria todo aquele lugar por herança. E a palavra-chave desta lição é promessa. Quando Abrão sai do Egito, Deus lhe faz promessas incondicionais. Só que no meio dessas promessas, Abraão está habitando com seu sobrinho Ló. Eles estão se multiplicando de forma muito grande, muito rápida, e os empregados de Ló, eles brigaram com os empregados de Abraão por causa do pasto. O lugar onde eles estavam, a terra, era pouca para tantos animais. Então Abraão sugere para Ló que eles se separem. Mas Abraão fez isso de forma amigável, dando a Ló o direito de escolher, primeiramente. E o que sobrasse para Abraão, então, isso seria a parte de Abraão. Porém, o Senhor era com Abraão e tudo quanto Ló tinha adquirido, ela também fazia parte dessas bênçãos de Abraão. Então, quem anda com aquele que é abençoado, também vai ser abençoado por causa do abençoador, tá bom? Deus abençoa também aqueles que estão perto de quem ele abençoa. Então, já entrando no primeiro ponto desta lição, que fala Abrão volta do Egito para Canaã. Diz aqui, a contenda entre os pastores. Devido à riqueza de Abrão e de Ló no retorno para Canaã, a terra onde estavam acampados não comportavam as famílias do tio e do sobrinho, porque sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos, em Gênesis 3, versículo 6. É importante ressaltar que Deus já havia alertado a Abrão que ele deveria sair de sua terra e da sua parentela. Em Gênesis 12, versículo 1, é feita essa promessa. É feito esta ordem, né? Quando Abraão ele sai do Egito, ele também está com seu sobrinho Ló, né? Apesar de que Deus havia mandado ele lá atrás de sair da sua parentela, não somente da sua terra, mas da sua parentela. Aqui, Ló era realmente sobrinho de Abraão e o pai de Ló já havia morrido. Agora, isso não quer dizer que Deus queria que o menino sofresse. Não, de forma nenhuma. Deus ia cuidar de Ló lá onde ele estivesse. E tanto é que Deus abençoa Ló junto de Abraão. Porém, as decisões de Ló o fizeram se afastar de Deus e tornando assim grandes problemas para Ló. No decorrer da história, a gente vai ver que Ló foi cair em situação de perigo, desespero e também de desgraça, tá bom? Mas Deus abençoava Ló enquanto ele estava com Abraão. Mas a promessa era para que Abraão saísse da sua terra e do meio da sua parentela. O parente Ló estava com Abraão. Vamos para o ponto 2 da lição. Abraão e Ló se separam. Abraão deve ter se entristecido ao constatar que seus pastores e os de Ló estavam brigando por pastagens. Percebendo o problema, o patriarca chamou seu sobrinho e propôs uma solução generosa: que Ló escolhesse primeiro a direção para onde queria ir. Se ele optasse pela esquerda, Abraão seguiria para a direita. E se escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto.
Dessa forma, o patriarca demonstrou que preferia manter a comunhão do que insistir em seus próprios direitos, confiando que Deus cuidaria de sua porção na terra. Em Gênesis 13, versículos 8 e 9. Temos que seguir seu exemplo, pois a palavra de Deus nos exorta a, se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Em Romanos 12, versículo 18. Agir de maneira pacífica não significa fraqueza ou covardia, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus. Então aqui, a primazia de Abraão em dar o direito a Ló, aqui é simplesmente um reflexo daquele que anda com Deus, aquele que tem uma vida lapidada, pautada nos preceitos divinos. E, como diz o versículo de Romanos, quando depender de vocês, tenha paz com todos os homens. É claro que nem todos os homens vão querer ter paz conosco, que servimos a Deus. Não, porque esta indicação já mostra que quando você serve a Deus, muitos inimigos se levantam. Então isso não se trata de aqueles inimigos que querem realmente, nem sempre, lhe fazer mal, mas sim, simplesmente, eles querem destruir, eles querem afetar a obra de Deus, afetar a sua vida espiritual, seja lá em que determinado momento for. Mas Deus, ele é fiel e mantém-se no controle de todas as coisas e vai nos ajudar sempre que nós precisarmos. Vamos para o ponto 3, que diz assim: as escolhas de cada um. Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha e nem respeitou seu tio. Escolheu somente pela aparência, vendo a beleza da fertilidade da campina do Jordão, em Gênesis 13, 10 e 11. Abrão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, a terra de Canaã. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Em Gênesis 13, 12 e 13. O lugar escolhido por Abrão não era tão aprazível quanto ao que Ló escolheu. Contudo, o patriarca teve a bênção de Deus. E isso nos mostra que não devemos decidir nada sem a direção de Deus, nem nos deixar levar pelas aparências. Escolhas sem orientação divina quase sempre resultam nas piores consequências. Então aqui Ló escolheu habitar aonde? Nas campinas do Jordão, né? Lembra-se de que a Bíblia fala que João batizava nas margens do rio Jordão. Então justamente essas campinas do Jordão se trata justamente do rio Jordão, porque o rio Jordão, segundo alguns, ele tem mais de 300 quilômetros de extensão. E ainda outras fontes relatam que chega a 400 quilômetros. Então, assim, da extensão daquele tempo, né, onde Sodoma e Gomorra estava situada, ficava um pouco distante realmente de Israel, entre a Cisjordânia, né, faixa de Gaza, a Jordânia também faz divisão com Israel. Então aqui esse rio é muito grande, o rio Jordão. E daí então, justamente, existe aquela parte lá onde era próxima às cidades de Sodoma e Gomorra, que ele era realmente um lugar paradisíaco. Era uma beleza mesmo. E Ló, quando olhou para aquela parte, ele viu ao longe a beleza daquele lugar, a frutificidade, né? A vitalicidade das plantas, a frutificação, enfim, algo realmente estava tudo dando certo para Ló. Primeiramente, Abraão confia em Deus. Só que Abraão deu a primazia de escolha para Ló. E Ló escolhe justamente pela aparência. Mas aqui a bênção seria para o patriarca escolher a terra de Canaã, que no momento em questão não era tão bela assim. Era um lugar com basicamente uma aridez total. E
Ló foi habitar, né, num lugar mais belo, onde tinha água, existia vida. Então é o princípio da vida para alguns filósofos antigos dizer que a água é o princípio da vida. Mas muito bem. Então, Ló foi habitar aonde? Na cidade. Ele saiu armando as suas tendas até chegar em Sodoma e Gomorra, que era um lugar muito ruim para se viver devido à sua depravação moral. Mas Abraão, confiando em Deus, então aqui a gente vê o exemplo de Abraão, que não é somente pela aparência, mas é onde Deus está. Onde Deus está, aí sim tem fartura. Ló escolheu pela aparência, mas ele foi cair em um lugar de desgraça. Então, as nossas decisões elas devem ser totalmente pautadas sempre na orientação de Deus, porque Deus, ele sabe o que é bom, Deus sabe o futuro, ele conhece todas as coisas e com certeza ele tem o melhor para nós. Não basta somente a gente ver pelos olhos da carne, mas precisamos aprender com Abraão, que viu pelos olhos da fé. A segunda parte da lição, o segundo tópico, vai falar sobre as consequências das escolhas. Primeiro ponto diz: resultados da escolha de Abrão. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre irrepreensíveis. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abrão em Gênesis 13:14. Ele estava na direção de Deus e agindo de maneira correta. O Senhor o orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências de sua submissão à vontade dele. Em breve, Abrão iria colher os frutos de suas escolhas, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6 e 7. Então, o fruto de Abraão aqui seria o fruto da obediência. Abraão, ele estava justamente colhendo no futuro o que ele tinha feito lá atrás. Optou por obedecer à voz de Deus. Deus disse: olha, Abraão, essa terra que eu vou te dar. Agora olha para a esquerda, para a direita, olha para o norte, para o sul, para o ocidente, para o oriente, e você vai ver que isso aqui eu vou te dar. Onde puser a planta do teu pé, eu vou te dar. E Abraão, basicamente, que no literal, Abraão saiu andando. E era como se ele dissesse: cada vez que ele tocasse na terra com seu pé, a cada passo dado, era como se Abraão estivesse dizendo: esse aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Então, de forma literal, Deus ele faz a promessa para você, mas ele quer também que você faça a sua ação. Ele quer que você haja. Isso eu aprendi essa semana ao ler, né, este estudo, que não basta somente de nós mesmos acreditarmos em Deus. Existem determinados momentos em que nós temos de fazer a nossa parte. Então Abraão, ele recebeu a promessa, ele disse: vou dar essa terra a você, Abraão. Então, percorre aqui. Eu vou te dar essa terra. E Abraão, ele saiu armando as suas tendas até chegar nos carvalhais de Manre, né, ou nos carvalhais de Manre, como está escrito em algumas traduções. Então, Abraão, basicamente, que ao pisar na terra, ele estava justamente fazendo com que Deus cumprisse aquilo ali. A bênção do abençoador estava agora debaixo dos pés de Abraão. Deus estava abençoando Abraão em tudo onde ele chegava, em tudo que ele fazia. A fé de Abraão era algo realmente extraordinário. Já diferente de Ló, que olhava simplesmente pelos olhos da carne. Vamos lá para o segundo subponto, que fala resultados das escolhas de Ló. Tempos depois, a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis, que o levaram cativo com sua família, em Gênesis 14 e versículo 12. Já imaginou o arrependimento dele por ter escolhido aquela terra? Sua escolha não teve a direção de Deus. Agora Ló estava colhendo aquilo
que ele havia semeado. Então as escolhas de Ló em simplesmente olhar pelos olhos carnais não foi uma escolha sábia. Eu já falei uma vez para um colega que não basta você ler muitos livros. O homem pode ler todos os livros do mundo. Ele tem conhecimento. Se ele lê os livros, ele vai adquirir conhecimento. Mas sabedoria é outra coisa. Sabedoria é aplicar esse conhecimento em momento certo, é colocar em prática tudo aquilo que aprendeu. Isso realmente é sabedoria. Falando de Ló novamente, o Ló, ele simplesmente agiu como uma pessoa insensata, infelizmente, e veio a cair em situações de desespero. Os reis, quando entraram em guerra, levaram ele cativo. Eu entendo que, quando eles foram presos, a família de Ló, eu entendo que eles estavam simplesmente desfrutando ainda da bênção de Deus, desfrutando do livramento de Deus. Porque, naqueles tempos, para se tirar alguém dessa terra, infelizmente, era algo normal, era muito banal. Hoje em dia, devido às leis humanitárias, né, às leis de direitos humanos, isso já tem um peso maior. Mas para quem vivia naquele tempo, isso era algo banal, basicamente, que não valiam nada. Então, Ló, ele foi levado preso e Abraão entra em cena para fazer justamente o resgate. Abraão não era somente um homem abençoado, mas era também um guerreiro. Abraão não era só um guerreiro, mas era também um profeta. Vamos mais à frente, adiante, aqui no subponto 3, que fala a atitude de Abrão para com Ló. Diz, quando Abrão tomou conhecimento de que havia acontecido com seu sobrinho, saíram ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. A atitude do patriarca demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento quanto à escolha de Ló. Abraão pelejou em favor de seu sobrinho e libertou ele e todos que foram levados cativos, em Gênesis 14, e versículo 14 e 16. O pai da fé confiava em Deus e sabia o momento certo de agir. Precisamos orar, confiar no Senhor, mas também agir no momento certo. Então, basicamente é isso. Devemos agir, sim, tá, no momento certo. Isso também faz parte da sabedoria. Deus, com certeza, aqui estava dando graça, orientação a Abraão. Deus estava falando, sim, no coração de Abraão, essa batalha é pelejada por mim. Esta batalha eu vou dar vitória. Então Abraão, com certeza, com poucos homens, em torno de 400 homens, faz um resgate de uma família onde 4 reis, quantas pessoas existiam numa cidade de cada rei desse? Não sabemos o número, porém, o grupo de Abraão era bem pequeno em relação a um número de habitantes de uma cidade e também os súditos de um rei para serem homens combatentes de guerra. Então aqui Abraão, com certeza, ele teve vitória não por sua própria força, mas pela força de Deus. Entrando no último tópico, o tópico 3, onde também vai ter 3 subtópicos. O tópico 3 fala dos altares. Diz aqui, os altares erguidos por Abrão. O primeiro diz Abrão, um construtor de altares, fala, além de ser um homem de fé e obediência, Abrão era um adorador. Ele levantou altares quando passou por lugares em consagração e adoração ao Senhor. A Bíblia registra a construção de 4 altares por Abrão. Abrão construiu o primeiro altar em Siquém, que significa ombro. Essa era uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que recebeu. Ali Deus apareceu a Abrão e lhe prometeu que daria aquela terra à sua descendência. Então Abraão construiu um altar em Siquém, que quer dizer ombro. Quem de nós não precisa de um ombro amigo às vezes?
Quem de nós não precisa de um apoio de um alguém para a gente poder se levantar? Quem de nós, em algum momento da vida, não se deparou em uma situação que precisava de um apoio? Quem de nós? Então Abraão aqui ele reconheceu que todas as suas bênçãos eram advindas de Deus. E como ele era um adorador, ele reconheceu que Deus ele era o seu ombro amigo. Que Deus era aquele quem lhe sustentava, era aquele quem lhe levanta pelo braço. Deus é o nosso apoio principal. As maiores adversidades da vida de um homem, às vezes acontece até no seu interior. Problemas passados que trouxeram feridas, marcas e também problemas que existencialmente eles acontecem no âmbito da alma. E isso faz com que o homem ele perca a fé, perca a força, perca a sua vontade até de viver. Mas sabemos que se nós confiarmos em Deus, nós vamos ter vitória. Por quê, irmão? Porque Deus é fiel. Se você confiar que Deus ele vai lhe dar vitória, com certeza você terá vitória. Por quê, irmão? Porque Deus é fiel. Se você obedecer à palavra de Deus, você vai ter vitória. Por quê? Porque Deus é fiel. Então, confiemos em Deus e sejamos adoradores também, assim como Abraão foi um adorador. Este altar em Siquém foi simplesmente para agradecer as bênçãos de Deus, reconhecendo que ele foi ajudado em todo o tempo. Não ele foi quem teve essa capacidade de prosperar, mas foi Deus quem fez. E Abraão reconhecia isso de maneira fácil, muito fácil, de maneira gradual. Abraão foi sendo abençoado cada dia mais, plenamente abençoado por Deus. O ponto 2, aqui do tópico 3, diz assim, mais um altar. Abraão também construiu um altar em Betel, que significa casa de Deus. E ali invocou o nome do Senhor, em Gênesis 12, versículo 8. Ele sabia o que era estar na casa de Deus. Não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência. Hoje há muitos crentes que não dão valor à casa de Deus, ao lugar escolhido e consagrado para adorá-lo. Mas congregar é um dever de todo cristão fiel. Hebreus 10 e 25. Então, se a casa de Deus hoje não vale muita coisa para alguns, para nós vale sim, porque nós sabemos que lá é o único lugar da terra onde se chama pelo nome do Senhor. Lá é o único lugar da terra onde se exclusivamente se fala por Jesus. Se chama por Jesus. Você pode ir em qualquer lugar. No meio da rua, eu estava falando com alguém e nós começamos a falar de Deus, porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3, Deus está no meio. Ok, mas vai vir sempre situações onde o contexto daquela conversa será mudado. Na igreja, no templo, não. O templo é um lugar de adoração, é um lugar reservado, separado, feito para aquilo, consagrado para adorarmos a Deus. Tá? Ah, mas tem irmão falso. Não importa, faça o seu culto, seja fiel a Deus e Deus é fiel para com você. Entrando no último subponto, que fala aqui o altar em Hebron e Moriá. Diz aqui, é interessante que Abrão foi para Hebron, que significa união. Depois que seu sobrinho Ló separou-se dele, tal fato nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133, versículo 1. Precisamos permanecer no amor fraternal, em Hebreus 13 e 1. O altar construído em Moriá foi o que mais lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar seu filho da promessa, Isaque. Nesse altar, no Gênesis 22, 9, Deus provou a fé de seu amigo. Não foi fácil para o patriarca ouvir aquela determinação. Imagine o coração do pai quando o filho perguntou, meu pai? E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse,
Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta do patriarca demonstrou toda a sua confiança em Deus. Ele afirmou: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então, irmãos, aqui, este foi um dos altares mais emblemáticos, mais famosos da história da vida de Abraão, porque nesse altar ele preparou para sacrificar o seu filho Isaque quando Deus o pediu, dizendo: sacrifica teu filho a mim. E a Bíblia mostra que Abraão obedeceu. Nós sabemos que Deus, ele não é a favor de holocausto de criança. Deus nunca foi a favor disso. E agora Deus estava pedindo. Era somente uma prova. Mas Abraão sabia que das cinzas Deus podia trazer Isaque de volta. Por quê? Porque Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E Isaque fazia parte dessa promessa. Com 90 anos, Deus disse que ia dar um filho a Abraão. E com 100 anos, Abraão foi pai de Isaque. Ora, irmãos, para você ter ideia, para um homem gerar com 100 anos, isso é basicamente impossível. Ah, mas vem a ciência e demonstra que tal coisa, e não sei o quê, comidas, etc. Mas a vitalidade do homem, ela não vai até os 100 anos. A vitalidade, a virilidade de um homem, ela não chega até isso, tá? Para gerar, não. Mas o vigor que Abraão tinha, ele sabia que foi um milagre. Então, da mesma forma como Deus o havia feito gerar com 100 anos, e Sara com 90, o próprio texto bíblico diz, Sara diz, terei eu deleite? Depois de velha, depois de haver cessado o costume das mulheres. Algumas pessoas erroneamente, alguns teólogos, eles dizem, não, porque naquele tempo o povo vivia mais por causa da lua, porque o tempo era como se fosse contado, um ano era um mês. Mas não era. Não era, porque existe sim uma cronologia que mostra que os tempos eles foram reduzidos e Deus foi o principal causador dessa redução. Deus alterou. E o homem passou a viver menos. E daí com isso também, Sara, ela tinha a sua esterilidade ativa, só que quando Deus faz a promessa a Sara, mais de 80 anos, Sara diz, terei eu deleite novamente? Então, mais um milagre na vida de Abraão. Então, Abraão sabia que Deus iria fazer o milagre. Ele acreditava que Deus, mesmo depois de Isaque tendo sido sacrificado, Deus traria Isaque à vida novamente. Então, a fé de Abraão era algo realmente impactante. Esses homens, sim, nós devemos seguir o exemplo deles de fé. Então, confiemos em Deus para que a nossa bênção, o nosso resultado de vida com Deus, ele seja realmente frutífero. E Deus vai abençoar porque Ele é fiel. Se você for fiel, se você for obediente, Deus também é fiel para fazer coisas extraordinárias na sua vida. Vamos falar aqui a conclusão. Chegamos no final e diz aqui a conclusão. Como homem de fé, Abrão tinha um relacionamento com Deus. E em cada fase da sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construía um altar de adoração ao Senhor. Abraão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus, que assim como Abraão fez, venhamos erguer altares ao nosso Pai em gratidão e adoração por tudo o que Ele é e tem feito por nós. Então, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Viva hoje para a glória de Deus. Seja feliz para a glória de Deus. Se estiver passando por problemas, confie em Deus que Ele vai resolver. Seja fiel. Deus é fiel. Você e eu temos uma tarefa: andarmos com Deus em qualquer situação. Porque nem só de bonança vive o servo de Deus.
Assim como Abraão passou por momentos difíceis, tribulações, e também passou até mesmo por problemas de estruturação interna no aspecto da alma, Abraão tinha tudo, tinha animais, tinha empregados, tinha grande quantidade de riqueza, mas algo que lhe abatia a alma era ele não ter um filho. E uma vez ele perguntou para Deus: ora, Senhor, o que me há de dar? Eu não tenho herdeiro na minha casa. O único herdeiro é o meu mordomo, o Damasceno, Eliezer. Eliezer é quem vai herdar as minhas coisas. E Deus diz: não será ele que vai herdar, mas um que vai nascer de você, das tuas entranhas. Abraão tinha sim a certeza de que Deus faria qualquer coisa, qualquer milagre que fosse necessário para cumprir sua promessa. A Sara era estéril, mas o filho da promessa chegou. Isaac. Risos. Este é o nome de Isaac. O significado do nome Isaac quer dizer risos, porque Sara riu-se e então, justamente de felicidade, não somente Sara, mas Abraão também, na sua vida interna, nos seus problemas internos, Abraão, ele encontrou paz, porque Deus é fiel. E ele teve muitos filhos além de Isaac. Chegamos ao final de mais uma lição. Muito obrigado por você estar aqui e Deus abençoe. Na próxima estaremos nós de volta para fazermos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical.